Blog do Baena TV. Oferecimento House, Arquitetura e Interiores. Nos acompanha, começando mais um Blog do Baena TV, terça-feira, 25 de maio. Você pode interagir com a gente, lembrando desde já que este conteúdo estará disponível em www.blogdobaena.com.br. Você nos acompanha pelas redes sociais, como por exemplo aqui na fanpage do Blog do Baena. E tem ainda a opção de conferir o Blog do Baena TV no YouTube. Eu quero já agradecer a todos que estão chegando para esta transmissão. O nosso convidado desta noite é vereador reeleito, presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e, nesta condição, passou a exercer o cargo de prefeito da cidade, uma vez que a última eleição, a eleição de 2020, tem seu resultado sob júdice. Nosso convidado desta noite é o atual prefeito de São Caetano, portanto, Tite Campanella, do Cidadania. Boa noite, Tite. Prazer estar aqui no seu programa. A gente já se conhece há muito tempo. Fazia muito tempo que a gente não conversava assim ao vivo. É um prazer estar aqui, ajudar aí a explicar um pouquinho mais como é que estão as coisas, como é que estão sendo esses quase 5 meses que estão se completando agora aqui de administração em São Caetano. Falar um pouquinho da cidade, da nossa querida cidade. Ok, na verdade, praticamente, eu já quero até começar pegando esse gancho, Tite, praticamente 6 meses aí de mandato, você está prestes a completar. Eu falei a respeito dessa questão jurídica e eu quero começar somente daí. Contrariando o que muita gente imaginava, esse tem sido maior, não é, do que muitos apostavam até. E você já está prestes a completar 6 meses à frente da cidade de São Caetano do Sul. Eu queria que você me falasse inicialmente sobre, na sua visão, esse desafio de administrar São Caetano, esse desafio assumido, enfim, fizesse uma avaliação desses 6 meses de gestão Tite Campanella. Olha, de forma muito breve, eu me candidatei a vereador nas eleições de 15 de novembro do ano passado, de 2020, me elegi vereador e por uma questão que o prefeito Auríquio tem com relação à prestação de contas dele da campanha de 2016, ele não pôde tomar posse. Eu fui escolhido pelos meus colegas vereadores como presidente da Câmara e, por força de lei, o presidente da Câmara assume a vacância do cargo de prefeito também. Então, eu estou aqui cumprindo esse período que eu esperava que fosse mais breve do que está sendo. Eu esperava ficar aqui por 3 meses, devolver o mandato, devolver a cadeira para o Auríquio e voltar para presidir a Câmara. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Mesmo assim, nesse período que a gente está trabalhando, Gustavo, a gente já tinha aqui eu já tenho uma vivência de administração pública, já fui secretário de governo, eu era como vereador, eu era líder de governo do Auríquio na Câmara no mandato anterior, então eu tinha uma proximidade muito grande com a equipe gestora, com os secretários, diretores e toda a equipe que gere a vida da cidade. Então, para mim, foi relativamente fácil, se a gente pode dizer assim, levar o governo adiante. Essa equipe toda eu já conheço, eu sei como eles trabalham, como é o comportamento deles, são de confiança, fizemos algumas mudanças muito pontuais naquela equipe que vinha do mandato anterior, que vinha do ano passado. É importante a gente ressaltar que essa equipe foi a equipe que fez o último mandato todo, esses secretários são os mesmos, e eles foram aprovados nas urnas. Quando a gente vota num candidato, principalmente quando a gente vota num candidato à reeleição, a gente aprova o governo dele, aprova a equipe que está trabalhando com ele. Então, eu costumo dizer isso, que os secretários foram aprovados nas urnas. E nada mais justo do que mantê-los e manter a mesma política pública, que também foi a vencedora. O Auríquio teve nas últimas eleições mais de 42 mil votos, foi o prefeito eleito. Então, nada mais justo do que manter essa equipe, manter esse programa, e todo aquele programa de governo que nós apresentamos e que nós discutimos também na campanha eleitoral. Tem sido um momento de aprendizado para mim,
falando, né? Eu tenho uma forma muito pessoal de administrar a cidade, eu gosto muito de guardar dinheiro, de poupar, de fazer ajuste fiscal rigoroso, principalmente nesse momento todo que a gente está vivendo, né? Quando eu comecei aqui no começo do ano, a gente tinha expectativa das vacinas e a gente tinha a perspectiva de poder adquirir essas vacinas no mercado, né, de comprar vacina para poder imunizar totalmente a população. Então, a gente fez um ajuste fiscal rigoroso, nós fizemos um corte na folha de pagamentos, economizamos uma série de itens aqui, revisamos contratos, fizemos uma economia aí que eu acredito que durante esse ano todo aqui vai resultar em quase 100 milhões de reais, mais de 90 milhões de reais com certeza. Quase 100 milhões de reais a gente vai atingir de economia para esse ano aqui de 2021. E isso daí faz com que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade e segurança para passar por esse ano que vai ser um pouco turbulento, né? Então, e que tenha também uma sobra de dinheiro para a gente poder comprar as vacinas, para poder imunizar toda a população de forma rápida, elas estiverem disponíveis no mercado para venda. Você tem ainda essa expectativa, Tite, de que os municípios possam, a gente sabe que existe também uma ação conjunta via consórcio do Grande ABC com os demais prefeitos, você acredita ainda que vai ocorrer essa liberação para que as prefeituras possam tocar isso, assumir essa compra de vacinas para agilizar esse processo? Eu acho que sim. Você tem hoje muitos participantes do mercado, muitos fabricantes. Você tem uma produção muito grande mundialmente falando da vacina. E a gente vai ter vacina em abundância. Claro que essas vacinas elas vêm para o mercado, alguém vai ter que comprar. Os governos estão comprando hoje para imunizar uma parte da população, mas os municípios também vão poder fazer isso brevemente. A vacina contra o Covid-19 vai acabar sendo uma vacina igual a da H1N1, né? Que todo ano a gente vai ter que tomar, vai ter que repetir essa aplicação dessa vacina. Novas cepas, novas variantes vão surgindo disso daí, como acontece com a H1N1 da mesma forma. Então, a gente espera poder, logo, com tantos fabricantes assim no mercado, adquirir essas vacinas para agilizar bastante a imunização da população da cidade. Eu penso da mesma forma que a gente não vai se ver livre tão cedo dessa vacina, mas que, aí é uma opinião minha, tomara que diante do aperfeiçoamento aí dos imunizantes a gente possa ter uma dose, né, que seja a vacinação em dose única, que eu acho que a logística fica muito mais fácil para todos e para o entendimento de boa parte da população, que a gente sabe que tem gente que anda deixando aí de tomar a segunda dose e as prefeituras têm de fazer um trabalho para conscientizar sobre a importância da imunização completa para a eficácia das vacinas. Agora, Tite, eu quero pegar carona num outro ponto que você colocou aí que eu acho bem importante, mas deixa eu só mandar uns abraços aqui para o pessoal que está nos vendo, para o Niquiba Menezes, para a Glorinha da Banca, Rô Neves, Margarete Oliveira, Roselaine Carmona, Erci Borba, Giuliano Filoni, Cida Ross, Érica Zenaide, Maria Adélia Toledo, Fátima Giglioli, José Carlos Brancatelli. Abraços a todos aí que estão nos vendo nesse momento, nessa transmissão com o prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella. Tite, você colocou aí logo na primeira resposta sobre o teu trabalho, e eu, pelo que entendi, o momento que vive São Caetano não está interferindo de forma alguma, porque embora a sua expectativa fosse de ficar menos tempo no cargo, você está aí e o momento, né, de São Caetano não pode interferir, e creio que não vem interferindo no seu trabalho, no andamento da gestão. E você falou aí da economia, é nesse ponto que eu queria colocar. Eu acho que isso é muito importante nesse momento para os municípios, a gente sabendo que muitos municípios pelo Brasil estão tendo perda de receitas importantes oriundas de impostos, devido ao momento difícil que afeta também a economia do país, né? Sem dúvida. Indo na contramão disso tudo, Gustavo, a gente conseguiu até ter bons resultados nesses 4 primeiros meses do ano, que já foram fechados. Nós tivemos recorde de criação de empresas, né? Por incrível que pareça, nós criamos mais de 1.100 empresas em São Caetano do Sul nesses primeiros 4 meses, e nós conseguimos manter também uma curva ascendente de criação de empregos. O nosso saldo no mês de abril, de acordo com o CAGED, ele foi positivo. Foi a única cidade do Grande ABC que teve saldo positivo de criação de emprego. Estão sendo realmente muito bons para nós.
Eu acho que o ajuste fiscal, dos rumos da administração, ele é muito importante. Todo final de mandato, a gente considera como um ciclo que ele tem que ser vencido, né? Tem que ser superado. Eventualmente, você tem processo eleitoral. O problema do Brasil, acho que é o processo eleitoral em sequência, né? Cada 2 anos você tem eleição. Então, algumas medidas impopulares você acaba não podendo tomar, porque você vai ter uma eleição logo ali na frente. Ou é para prefeito e vereador, governador, deputados e senadores. Então, o processo político ele acaba contaminando um pouquinho a administração pública. O homem público ele tem que ter para enfrentar esse desafio. É claro que o ajuste fiscal ele é ruim, você acaba provocando demissão, revisão de contrato, das despesas, mas ele é imprescindível para você poder administrar a prefeitura ou a máquina do Estado de maneira adequada. Dessa forma que você consegue desonerar mais a sociedade civil e que você consegue entregar serviços públicos de qualidade. E eu tinha aqui, eu achei que eu entraria aqui, ficaria por menos tempo, e eu sempre disse para toda a equipe, olha, eu espero devolver a prefeitura para o Auríquio quando ele voltar, em que ele esteja numa situação melhor do que a que eu peguei quando eu assumi. E tenho mantido essa mesma filosofia para que a administração ela seja muito justa e muito parcimoniosa. É isso que a gente vai continuar fazendo. Eu acho que o equilíbrio de conta pública, do dinheiro público, ele é importantíssimo. Agora, Tite, voltando a falar então da pandemia, a gente tem um dilema aí que ele é o dilema não só do prefeito de São Caetano, mas dos prefeitos também pelo Brasil, que é a equação economia e saúde, não é? Pensar na questão da saúde pública. A gente trabalha num momento em que há uma preocupação com uma possível terceira onda da pandemia de Covid-19. Eu queria saber como é que você encara isso, como que São Caetano vem se preparando para essa possível terceira onda, se você acredita nela, e a gente já tem visto até notícias sobre aumento de casos em alguns locais já tomando algumas medidas, mas eu também acompanhei pela imprensa que você, particularmente, é muito favorável de que a economia prossiga, que ela tenha seu ritmo, seu fluxo. Eu queria entender aí sobre essa equação economia e saúde, como que você pretende lidar com ela sobre essa terceira onda possível. Olha, picou um pouquinho aqui teu áudio, mas eu acho que eu entendi. Equilíbrio entre economia e saúde, né? Acho que é mais ou menos isso aí que você está perguntando. Como é que a gente conseguiu alinhar isso daí? Bom, primeiro que a gente já vem de uma administração, desde o ano passado, no começo da pandemia, a gente vem tratando do combate à pandemia de uma maneira muito de vanguarda, né? São Caetano do Sul está na frente das demais cidades quando você fala de tratamento, de testagem 2020, e isso reflete inclusive na mídia, né? Na forma como a mídia repercutiu todas as nossas ações. Então, você vê como é importante você manter equipe. A mesma equipe do ano passado, que veio fazendo tudo isso, continua com a gente. Doutora Regina Maura, doutor Fábio Leal, que é uma figura assim, sensacional, que tem dado todo o apoio para o nosso trabalho aqui de combate à pandemia. Nossa gestão das unidades hospitalares é sensacional, ampliação de leitos. Então, a gente conseguiu fazer tudo isso. Agora, não tem como a gente, com a desaceleração econômica que a pandemia provocou, você ter serviço público de qualidade e conseguir sustentar o serviço de assistência social da cidade. A economia ela tem que girar também, ela tem que funcionar também. A gente foi dando aqui uma série de incentivos para que a roda não parasse, né? Que o cabeleireiro pudesse trabalhar, o lojista pudesse continuar de portas abertas. A gente sabe que não tem. Infelizmente, nós não temos numeração dentro dos calçados, dentro do salão de cabeleireiros. Então, a gente foi tentando, de alguma maneira, flexibilizar isso daí para que essas pessoas pudessem continuar também colocando pão na mesa de casa. E parece que a gente chegou num ponto de equilíbrio entre a saúde, entre a vida e o trabalho, entre a saúde e a atividade econômica. E parece que a gente teve sucesso nesse aspecto. A gente pode considerar sucesso. Os sentimentos da pandemia, os efeitos da Covid-19,
A água brasileira precisando ter, ela está ansiando por um momento de tranquilidade para ela poder crescer. Acho que existe um represamento muito grande de investimentos, de energia, de força para poder possível. Com isso que a gente está jogando nessas peças. Pessoal, a gente está tendo alguns congelamentos aí de áudio em algumas respostas do prefeito Tite Campanella. Eu creio que às vezes quando eu falo vocês possam estar percebendo isso também. Mas logo depois da transmissão nós reproduziremos esse vídeo sem qualquer congelamento, sem qualquer problema, para que vocês tenham o aproveitamento completo do que está sendo falado aqui, tá? Vamos seguir, Tite, porque a gente está com uma excelente audiência em todas as nossas redes sociais, então é importante a gente manter aqui esse bate-papo com o prefeito Tite Campanella. Tite, eu vou colocar aqui uma... Eu não sei se o Tite está me ouvindo. Está me ouvindo, Tite? Beleza. Tite, é o seguinte, você acabou de falar aí sobre essa equação, foi isso mesmo que eu perguntei, economia e saúde, e eu vou dar agora uma opinião pessoal. Eu, nesse momento, até diante de tudo que já ocorreu aqui no país, a gente sabe sim que as pessoas, em sua grande maioria, elas precisam seguir tocando suas vidas, precisam seguir trabalhando. Aí é uma opinião minha, tá? Uma opinião pessoal, repito. Eu acho muito importante a economia seguir ativa, os estabelecimentos seguirem abertos, desde que os proprietários eles entendam que há um respeito aí a protocolos, a fluxo de pessoas dentro dos estabelecimentos, enfim. Aí dessa maneira, no meu entendimento, a gente consegue seguir a vida, tudo funcionando, com menos gente, respeitando o distanciamento, todos os protocolos, sem aglomeração, e não tendo que fechar várias vezes e, ao mesmo tempo, sobrecarregar o sistema de saúde. Eu queria saber se você tem também esse entendimento, e como São Caetano atua, vem seguindo ou pretende seguir, para que os proprietários dos estabelecimentos entendam que é importante, para seguirem abertos, respeitar todos os protocolos. Você sabe, aqui nós temos um shopping da Multiplan, o Parque Shopping São Caetano, e até eles divulgaram na mídia agora nos últimos tempos, um estudo que eles já tinham desde o ano passado. Eles fizeram um levantamento em todos os shoppings da rede, em mais de 700 pontos do shopping. Então, eles contrataram um laboratório, esse laboratório foi no shopping center, e em 700 pontos de cada shopping, eles foram levantar se tinha traço de Covid-19. Eles foram, então, buscar traços no corrimão da escada rolante, na mesa da praça de alimentação, na arara da loja de roupas, em todos os lugares que você, no chão, no piso, em todos os lugares que você pode imaginar. Eram 600, 700 pontos de pesquisa. Em nenhum foi localizado o traço do Covid-19. Ou seja, a transmissão dentro desses locais, a transmissão de contato, depois de um tempo, a gente foi saber, hoje existe gente, alguns estudos internacionais, que dizem que a transmissão não se dá por contato, a transmissão se dá por aerosóis, daí, portanto, a importância do uso de máscara. Então, o comerciante, por si só, ele quer contribuir, ele quer ajudar, ele tem interesse, ele precisa disso. E a gente tem que dar apoio para isso aí também, né, Gustavo? Não dá para a gente abrir mão dessa importante fonte de produção de riqueza e de oferta de trabalho para toda a nossa população. Sem dúvida alguma. Quero mandar mais uns abraços aqui, pessoal. Agora eu ouvi perfeitamente o prefeito Tite, eu espero que a gente consiga seguir assim, mas eu lembro a vocês, a gente tem esse bate-papo gravado, sem os travamentos, os congelamentos, aí a gente está com uma sobrecarga também de público, a gente está em outras redes também, e a gente vai reproduzir na sequência o bate-papo com o prefeito Tite Campanella. Boa noite, Vadinho, Esportes, Andréia Arroio, Moacir Rubira, o Gabriel Reiser Hermano, Josefa Salles, Lucas Osmac, Fátima Giglioli,
Vamos seguir aqui, pessoal, e se você tiver alguma pergunta para o prefeito Tite Campanella, fique à vontade, você também pode colocar. Tite, eu sei que você fez até uma live recentemente sobre essa questão, mas eu queria falar sobre educação, retorno às aulas presenciais e também essa expectativa de aula presencial, aula online, como isso vai funcionar. A gente já tem aqui algumas perguntas sendo feitas nesse sentido, e a gente sabe também que São Caetano tem uma condição mais interessante, vamos dizer assim, e de garantir o acesso online para crianças, enfim, para os adolescentes. Como é que a gente segue no quesito educação? Gustavo, quando a gente vai falar de volta às aulas, a gente tem que colocar algumas premissas aqui que são básicas, e quem está me assistindo, quero dar um abraço, mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, tem que saber disso também. São Caetano é a única cidade da região que atende a sua população em todas as faixas do ensino público. Nós temos crianças desde os 4 meses de idade, nós temos também, então, todo o ensino infantil, todo o ensino fundamental 1 e fundamental 2 e todo o ensino médio. Desde o ano passado, nós estamos oferecendo vagas no ensino médio para todas as crianças do município de São Caetano do Sul. Então, quando a gente fala de volta às aulas, a nossa tarefa é mais difícil, porque você abrange um número muito grande de alunos. São mais de 22 mil alunos que precisam voltar às aulas. Nós temos, efetivamente, um sistema de ensino remoto muito bom, melhor do que qualquer outra cidade. Nós temos uma plataforma que efetivamente funciona e que consegue entregar um ensino de qualidade. Mas, Gustavo, é imprescindível a volta às aulas presencial. As crianças precisam do convívio com os amigos, elas precisam ter um contato dentro da escola de forma permanente, elas vão ter a referência dos professores, não tem como você substituir isso. O dano que nós estamos causando na vida dessas crianças, no último ano principalmente, ele é inestimável. A gente não vai conseguir jamais avaliar. O Brasil é o país que mais tempo está sem aulas em todo o mundo. Todos os outros países sofreram também. A Itália sofreu muito mais do que a gente por causa da Covid-19. A França sofreu também. Muitos outros países sofreram. Nenhum país ficou tanto tempo sem aula quanto o Brasil ficou. Isso é um pecado, isso é um crime que nós estamos cometendo com as nossas crianças. Mesmo que a gente hoje não possa avaliar o tamanho desse crime, mesmo que a gente não possa avaliar hoje o tamanho desse problema, a gente foi uma das únicas cidades que brigou no comecinho de fevereiro pela volta às aulas. Infelizmente, nós tivemos um recrudescimento da pandemia, nós tivemos uma segunda onda muito forte e a gente precisou voltar atrás. Nós voltamos atrás não por causa do aumento da pandemia, nós voltamos atrás porque os pais ficaram com medo de levar os filhos para a escola. Então, nós voltamos atrás porque a gente já não tinha mais o público estudantil era muito pequeno, as crianças que iam para as aulas presenciais. Então, nós voltamos atrás, retomamos o nosso ensino remoto, que até então ele era híbrido, né? Nos dois modos. Ficamos só com remoto, e agora a gente está planejando a nossa volta às aulas para o dia 7 de junho. Agora, no mês de junho, a gente começa a retomar isso daí. E a gente espera, dessa vez, nós vamos retomar com o G4 e G5, que são as crianças de 4 e 5 anos de idade, e a gente espera, aos poucos, ir ampliando o leque das demais séries e a gente voltar definitivamente com todo mundo para dentro da sala de aula, para dentro disso que é importante. Eu, inclusive, acompanhei pela imprensa a entrega de mais uma unidade educacional em São Caetano, a Escola Parque ali na Praça Luiz Tortorello, na Avenida Goiás. E, prefeito, a dúvida é a seguinte: mesmo se vier uma terceira onda, como estão ventilando aí, a volta às aulas, ela está garantida para esse início de junho? Olha, a gente está tentando garantir dentro de algumas situações que a gente está criando, né? A gente está tentando buscar professores já vacinados, né, para ficar na sala de aula, que a gente expõe eles a menos perigo, a menos risco. A gente teve um aumento dos casos nessa última semana, eu até fiquei preocupado. Nós saímos de uma taxa de ocupação dos leitos de UTI de quase 20%, domingo retrasado, para 60% no sábado.
Mas nós já voltamos a uma condição melhor, já estamos hoje com 40% dos leitos de UTI ocupados. Ainda é muita coisa, mas é um número bem mais tranquilo do que o número que se apresentava dessa terceira onda. Nós estamos monitorando, estamos acompanhando a equipe toda de saúde, nosso comitê de gerenciamento das ações contra a Covid-19 está acompanhando isso, o pessoal da Secretaria de Educação também está acompanhando isso. A gente espera que a gente consiga fazer essa volta às aulas de uma maneira bem tranquila. Nós também não temos compromisso com o erro, viu, Gustavo? Se a gente detectar algum problema, algum perigo, algum risco, a gente não tem problema nenhum de voltar atrás. Mas a gente tem a vontade grande de fazer a retomada dessas aulas urgentemente. É importante dizer isso, Tite. Eu não diria nem que é voltar atrás, né? Porque até eu coloquei a pergunta, mas eu até iria dizer, o difícil é garantir alguma coisa diante do que a gente está vivendo, né? Fica difícil garantir algo, né? Porque é um cenário de incertezas. A gente não... O que a gente precisa é de vacina, né? Quando ocorrer a vacinação em massa, talvez seja mais tranquilo até para a tomada de decisões por parte dos gestores. Agora, Tite, o pessoal está dizendo aqui, o Carlos Rangel, que o povo também precisa ajudar, tem mais gente entrando aqui na nossa live, o Gabriel está comentando sobre o posicionamento, que é um bom posicionamento a respeito da educação. Eric Buzoni, abraço para você. Fernando Trincado, também mandar abraço para Eleonora Chagas, que também está nos acompanhando aqui. Prefeito, e vem uma pergunta aqui justamente da Eleonora sobre o destino daquele terreno ali no bairro Fundação. Eu acho até importante colocar que a gente teve recentemente na imprensa aquela questão de que o terreno foi ocupado e tal, e ela disse que é moradora do bairro Fundação e gostaria de saber se o prefeito já tem alguma posição para passar a respeito do destino daquele local. Olha, como é o nome dela, Gustavo, por favor? Eleonora. Eleonora, deixa eu te contar. Como você sabe, esse prédio aí ele tinha sido ocupado, tinha um grupo de pessoas que moravam lá, e houve um abalo nas lajes da laje dele, e a gente precisou desocupar o prédio. Nós fizemos uma série de ações, a prefeitura fez uma série de ações, nós acolhemos esses moradores, nós pagamos para eles um auxílio aluguel durante 18 meses, para que eles pudessem reiniciar a vida deles fora desse local. Nós demolimos o prédio, né, limpamos o terreno, fizemos uma série de ações. Nós gastamos lá aproximadamente 3,5 milhões em todos esses serviços que nós fizemos e mais algumas outras despesas que a gente teve que assumir com relação a esse imóvel. Nós pedimos na justiça, a gente não conseguiu identificar, então, o dono do imóvel. A gente não consegue saber quem que é o dono do imóvel, porque é um imóvel muito antigo, que teve vários donos, contratos de gaveta e tudo mais. Nós, então, pedimos na justiça a posse do imóvel para que a gente pudesse, então, desapropriá-lo, pagar o que faltava pagar, complementar o pagamento do valor de mercado, e que a justiça depois localizasse os proprietários e fizesse o pagamento de indenização para eles. Mas nós queríamos a posse do imóvel, a gente não se furta a pagá-lo, nada, nós queríamos a posse do imóvel exatamente para isso, para proteger, para isolar o imóvel e para a gente poder também usar esse imóvel para alguma finalidade social. Ali no bairro da Fundação, falta uma escola de ensino fundamental. A gente precisa de outra escola de ensino fundamental ali, além do Senador Flacker, que é a primeira escola da cidade, a escola mais antiga da cidade. Uma das ideias era essa, de fazer essa escola lá. Outras ideias são algumas praças, tem alguns outros equipamentos que a gente gostaria de estar fazendo lá. Infelizmente, a Justiça não nos deu a posse do imóvel. Por isso que nós não pudemos usar. Se você for morador ali do entorno, você vai ver que há um pouco de tempo atrás a gente tinha colocado algumas máquinas e alguns equipamentos lá dentro. Nós tivemos que tirar, a justiça não deixou que a gente ficasse. Então, o terreno não nos pertence e nem a posse provisória do terreno não nos pertence. Nós não temos nem como zelar pelo terreno. Daí que houve o problema, então, da invasão. Pedimos novamente, fomos à justiça, novamente a posse do imóvel, querendo, então, integração de posse, a justiça mais nos negou, mas deu a reintegração de posse por um grupo de pessoas que se intitulam como proprietários do imóvel. E ele está dando a reintegração de posse para eles, e dia 27 agora, que é depois de amanhã, né? Hoje é dia 25, e depois de amanhã vai ser feita a retirada dessas pessoas que estão dentro. E
aí vai conversar novamente na Justiça, já que nós já fizemos um investimento muito alto no terreno. Nós vamos falar na Justiça que queremos o terreno para nós, a posse para nós, para que a gente possa usar aquele terreno em benfeitorias para aquela população pessoal daquele bairro. Tá, então, Eleonora, respondido para você. Vamos aguardar, então, os desdobramentos envolvendo essa área que a gente torce aí para que o destino seja o melhor para todo o entorno aí no bairro Fundação, em São Caetano. Esse que é um bairro bem querido de São Caetano do Sul. Pessoal que está nos acompanhando, Tite, a gente já está caminhando quase que para os minutos finais dessa entrevista. Eu sei que você colocou logo no início, quando a gente falava da eleição de 2020 sob júdice, né? Você colocou sobre sua expectativa de permanência no cargo, eu volto a falar disso, e da volta do ex-prefeito Auríquio, eleito na eleição de 2020, mas vamos trabalhar, eu não sei se, não quero te colocar em saia justa aqui também, vamos trabalhar com a hipótese de que ocorra uma nova eleição na cidade. Você já pensa em projetos para o município? Eu falo em projetos no sentido de uma marca Tite Campanella de governo, e queria que até você aproveitasse para dizer se seria um governo, caso você venha a ser eleito, ocorram novas eleições, um governo de continuidade, quais seriam os projetos para finalizar ou para estabelecer no município? Fique à vontade para responder. Olha, Gustavo, que é um governo de continuidade, né? A gente preza aqui mais ou menos pelas mesmas ideias, pelos mesmos projetos, que está trabalhando na cidade. Eu acho que marca pessoal, essa questão esse personagem política, ele tem sido, às vezes, danoso para a gestão pública, né? Aquela coisa que cada prefeito que passa quer deixar uma marca, quer fazer uma obra, quer deixar perpetuado, aí já não tem mais espaço para isso numa administração pública moderna. O que a gente tem que fazer é oferecer para a população uma cidade que dê qualidade de vida. A cidade que eu vivo hoje, eu estou com 59 anos de idade, a cidade que eu vivo hoje é uma cidade diferente da cidade que eu conheci na minha juventude. Você não tinha tanta integração quanto você tem hoje, você não tem os parques que você tem hoje, você não tem uma Avenida Presidente Kennedy que você tem hoje, que acaba integrando dois bairros de uma forma perfeita, de uma forma integral, completa. Você tem uma cidade totalmente diferente que preza hoje por uma qualidade de vida que a gente não tinha naquela época, então. E acho que é isso que a gente tem que continuar oferecendo. É claro, você tem alguns desafios importantes, tem algumas obras que você precisa realizar, como agora a gente está fazendo uma obra na própria Avenida Presidente Kennedy para redimensionamento da rede de coleta de esgoto, porque você teve um crescimento muito grande naquela região, tanto no bairro Santa Maria quanto no bairro Olímpico, e um pedaço da Boa Vista. Então você tem que redimensionar. Você tem um Teatro Paulo Machado de Carvalho, que é um teatro fantástico, sensacional, e que é uma obra da década de 60, 70, que você precisa recuperá-lo. Da mesma forma, o viaduto Independência, você também precisa de recuperação, é um viaduto da década de 70, foi inaugurado em 73, se eu não me engano. Então, algumas coisas, elas precisam ser feitas, mas a gente não pode descaracterizar a cidade. Ali, por exemplo, onde nós inauguramos a escola, que você bem lembrou, no último sábado, é a escola que eu estudei quando eu estava no parquinho, a gente chamava de parquinho, não era nem a Escola de Educação Infantil de Parquinho, eu estudei lá com 5 anos de idade. Ela foi removida de lá, ela foi para um outro lugar, ali virou massa que acabou ficando praça quase abandonada, mal cuidada, mal utilizada, que não serviu aos princípios ali do bairro. Fez uma ação em que você resgatou essa praça, você colocou dentro da praça uma escola, então ela vai atender 150 crianças e ainda vai servir para os moradores utilizarem a praça. É uma integração perfeita ali para o bairro. Então, o que nós estamos oferecendo para a população? Qualidade de vida. Esse sempre foi o nosso objetivo aqui. São Caetano tem uma alta longevidade, tem uma rede pública de atendimento à saúde fantástica, uma rede de atendimento social muito boa. Então, acho que sem querer ser personalista, não é a minha ideia, não quero fazer um monumento a uma coisa, não. Meu negócio é fazer uma cidade cuja qualidade de vida seja motivo de orgulho para todos os moradores. Isso é continuidade do trabalho que vem sendo feito nos últimos anos. E é isso que a gente vai continuar perseguindo. Se houver uma marca que eu posso deixar, é uma marca de muito trabalho e de
seriedade com o dinheiro público. É isso que eu quero fazer. Tite, eu quero agradecer muito a sua disposição em conversar com a gente. Peço mais uma vez desculpa pelos problemas de áudio que ocorreram. A internet tem dessas, né, a transmissão, mas eu repito que nós temos esse programa gravado, completamente limpo, com as falas claras, e nós reproduziremos logo mais para você que perdeu este ao vivo, e ficará disponível tanto no Facebook, blog do Baena, nas minhas redes pessoais, Gustavo Baena, e tem também ainda o YouTube, blog do Baena TV, e você fica por dentro do que é notícia no ABC e na Grande São Paulo em blogdobaena.com.br. Tite, obrigado por conversar com a gente, obrigado a todos vocês que acompanharam, que interagiram. Nós temos mais perguntas aqui, mas enfim, eu acho que a gente conseguiu trazer um apanhado bem interessante da visão do prefeito Tite Campanella e do cenário de São Caetano do Sul. E eu espero, Tite, poder recebê-lo em breve no estúdio do blog do Baena TV, daí o papo flui mais tranquilamente, sem essa coisa da transmissão remota. Gustavo, muitíssimo obrigado aí pela oportunidade. A gente tem tentado fazer lives toda semana. Essa semana eu vou fazer a live porque eu estou fazendo com você já. Mas esse é o objetivo, cada vez mais transparentes, né? A pública tem que ser transparente, tem que estar aberta para todo mundo. As dúvidas, tento responder pelas minhas redes sociais, as dúvidas que a população me manda, não consigo, sou um só, é muito difícil, mas a gente vai à disposição de todos, sempre que vocês quiserem mandar perguntas também para as redes sociais aqui da Prefeitura, aí também ajuda o pessoal a esclarecer. Obrigado mais uma vez, espero logo a gente poder estar junto no estúdio aí do blog do Brasil, a gente conversar pessoalmente. Obrigado a todos que assistiram a gente. Obrigado mais uma vez, Tite, obrigado a você que nos acompanhou. A gente se vê na quinta-feira, às 7h, em mais uma edição do blog do Baena TV. Até a próxima! Blog do Baena TV. Oferecimento House, Arquitetura e Interiores.